Olá, alunos do curso de Engenharia de Computação da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de modelos probabilísticos. E hoje eu vou falar de um tema que é bastante novidade para vocês, eu imagino, e que é extremamente rico em aplicações. É um tema muito profundo em teoria de probabilidade, em estatística, em aplicações desta área, que é o conceito de processo estocástico. Vocês vão ver pelos exemplos como que isso é muito usado em modelagens de problemas reais, é uma maneira muito forte de modelar uma classe muito grande de problemas, e ele envolve um lado, sempre que se faz uso efetivo disso, né, no mundo real, no mundo da tecnologia, no mundo das aplicações, ele envolve fazer programas, fazer coisas que simulem essas modelagens. Conceito muito rico. De uma maneira inicial, vamos pensar que processo estocástico pensar numa variável aleatória que ela evolui no tempo. Então, tem uma ideia de dinâmica aqui, uma ideia de evolução no tempo. Inclusive, a variável aleatória pode ela mudar à medida que o tempo vai passando, que ela vai evoluindo. E essa ideia de tempo é uma ideia intuitiva, né, explorada de aplicações em que estamos observando algo no tempo. Não necessariamente tem que ser tempo. Existem muitos exemplos em que uma variável aleatória evolui no tempo. Por exemplo, no mercado financeiro, cotações de ativos financeiros, preços de commodities. Você pode pensar que isso é uma variável aleatória que associa a cada ativo financeiro, a cada commodity, a sua cotação, e a cada dia esta variável aleatória muda. Então tem uma evolução temporal, certo? O resultado de uma loteria também são variáveis, é uma variável aleatória que podemos imaginar que evolui no tempo. Antes de começar a falar mesmo de processo estocástico, vou fazer só um comentário sobre o conceito de vetor aleatório, até para fazer uma distinção, até para não confundir. A gente chama de vetor aleatório um vetor cujas componentes são variáveis aleatórias. Isso não é o que nós vamos chamar de processo estocástico. A ideia de vetor aleatório tem a ideia de que você olha várias variáveis aleatórias ao mesmo tempo. Por exemplo, imagine que essa variável aleatória possa ser um indicador médico de pacientes internados num hospital. Todos estão lá conectados aos equipamentos que monitoram os indicadores desses pacientes, e essa variável aleatória pode ser a pressão arterial, alguma coisa desse tipo de cada paciente. E aí você tem uma quantidade grande de pacientes sendo monitorados, todos ao mesmo tempo. E você tem várias variáveis aleatórias, compondo um vetor formado por variáveis aleatórias, por isso o nome vetor aleatório, e você não tem uma evolução, não é que a variável x1 depois vai passar para x2. Não vou olhar em sequência, eu vou olhar todas ao mesmo tempo, e é um conjunto de variáveis aleatórias que eu monitoro todas simultaneamente. Então, isso é a ideia de vetor aleatório, quando nós olhamos várias variáveis aleatórias formando uma família de resultados, certo? Isso é, então, um conceito. Não é isso que eu vou estudar a partir de agora. A partir de agora eu vou estudar o que nós chamamos de processo estocástico. Imagina que você tem uma família de variáveis aleatórias indexadas por um conjunto de índices. Intuitivamente podemos pensar no tempo. Eventualmente poderiam ser outros índices a controlar essas variáveis. E você tem, todas essas variáveis aleatórias vão tomar valores no mesmo lugar, elas estão no conjunto de estados, e o conjunto de índices que controla essas variáveis, ele pode ser finito, pode ser uma quantidade finita de variáveis aleatórias, mas o importante de pensar é que elas vão evoluir no tempo. Pode ser uma quantidade enumerável, que é talvez a coisa mais comum, ou até um parâmetro contínuo, o tempo evoluir continuamente. Então você tem uma quantidade de variáveis aleatórias evoluindo no tempo. Eu vou dar dois exemplos para levantar uma das perguntas bem fundamentais que a gente se faz quando trabalha nesse contexto.
Imagine a variável aleatória que é o lançamento de um dado equiprovável que toma valores, portanto, nos números de 1 a 6. É uma situação muito simples, muito comum, estudamos várias vezes. Imagina que nós vamos lançar esses dados 10 vezes. Tá? Então, nós temos variável aleatória x índice t discreto, número natural, indo de 1 a 10. Portanto, 10 é uma sequência, um processo estocástico com 10 variáveis aleatórias evoluindo no tempo, onde a variável aleatória xi é o iésimo lançamento do dado e todas tomam valores no 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma pergunta que é significativa e que é muito curiosa, ela chega a ser folclórica, engraçada. Pensa nessa situação e pensa que acontece o seguinte. A pergunta é se, à medida que evolui, se você deixa o indicador avançar, se o passado interfere no futuro. Essa é uma pergunta fundamental para se entender quando nós fazemos isso com modelos concretos. Se a probabilidade da variável aleatória x índice i ter um certo valor depende ou não das ocorrências anteriores. Por exemplo, imagine lá o lançamento do dado. Imagine que você lançou o dado e saiu 5, uma segunda vez saiu 5, uma terceira vez saiu 5, uma quarta vez, uma quinta vez, uma sexta vez saiu 5. A pergunta é, será que na sétima vez vai sair 5 também? E isso eu disse que é quase que folclórico, porque se você não sabe nada sobre o dado, não sabe se ele é equiprovável, ao ver que está tendo uma ocorrência muito grande de 5, você pode até lançar uma hipótese de que esse dado tem um viés, que esse dado não é equilibrado. Agora, imagine que eu saiba, eu já testei o dado, e eu sei que ele é equilibrado, que ele é um dado equiprovável. E que aconteceu isso? Os 6 primeiros lançamentos deram 5. Não é comum acontecer, tem uma probabilidade baixa de acontecer, mas acontece. E aí eu pergunto, será que a probabilidade do próximo também ser 5 continua igual? É curioso porque um número muito grande de pessoas que não têm formação técnica em matemática, vão achar que não vai sair 5 de novo. Que se saiu 5 6 vezes, na sétima não vai sair, não vai repetir os 5. Se nós sabemos que o dado é equiprovável, nós sabemos que a probabilidade do sétimo repetir o 5 é 1/6, é a mesma, não foi alterada. Então, esse tipo de situação é um processo estocástico em que o passado não está interferindo no futuro. E por mais curioso que seja, por mais que as pessoas não acreditem, a probabilidade da sétimo lançamento C5 continua sendo 1/6. Não ficou nem maior nem menor. Porque o lançamento de um dado é um processo que não tem memória. Então, essa pergunta é uma pergunta relevante e é importante que vocês tenham uma formação mais profissional, mais técnica e compreendam esse tipo de fenômeno. Imagina uma outra situação, e que a variável agora é a medida do índice de colesterol no sangue de um paciente. Eu vou imaginar que essa variável aleatória toma valores em R. E que você faz 10 medidas, vai medir o colesterol durante 10 dias. E xi, então, é a iésima medida de colesterol. Se você começa a medir, começa a encontrar o mesmo valor, 190, 190, 190, a pergunta é, será que a probabilidade do próximo ser 190 está sendo alterada? Será que o histórico do paciente ter um colesterol estável num certo valor faz uma previsão de que o próximo também seja? É claro que é muito mais razoável pensar que, neste caso, tenha uma certa memória, que uma repetição de indicadores de saúde de um certo padrão significa que aquela pessoa está num quadro mais estável, do que no exemplo dos dados. Então, esses dois exemplos servem para vocês pensarem que é uma coisa muito relevante perceber se na evolução das variáveis aleatórias no tempo, dentro do processo estocástico, o que nós temos ou não de memória. Isso é uma pergunta muito significativa. Nós chamamos de cadeia de Markov, um processo estocástico em que a probabilidade da extração, da observação n mais 1 ter um certo valor, dadas todas as informações passadas. Então, suponha que você observou tudo o que ocorreu no passado. Dentro de um processo estocástico é natural que você acompanhe a evolução. Então, nas situações concretas, você terá observado tudo o que ocorreu no passado.
Então você tem a informação de tudo que ocorreu com a variável, com o processo até então. Aí você está se perguntando sobre a próxima ocorrência. Qual é a probabilidade da próxima ocorrência ter um certo valor? Chama processo de cadeia de Markov se essa probabilidade do próximo ter um certo valor depende só do último. Quer dizer, a probabilidade, dadas todos os iniciais, é igual à probabilidade dada o último. O que significa em termos intuitivos? Que você sabe o que ocorreu na última ocorrência, você tem uma certa condição de prever a próxima. E você não precisa saber o passado remoto. Uma cadeia de Markov é um processo estocástico em que a última informação é relevante e não o passado remoto. Observe que nem todos os exemplos são assim, mas os exemplos de Markov são extremamente importantes. Um exemplo real que as pessoas já viram estudos desse tipo, estudando orientação de navegação de animais. Animais que têm regimes migratórios, que se orientam e que voam ou andam, nadam. Para onde que o animal vai? Bom, depende de onde ele está, portanto, o próximo local em que o animal estará depende de onde ele está agora, mas pode também depender da direção que ele vem vindo, portanto, dos anteriores. Usa-se os anteriores para formar um vetor direção do movimento que o animal está fazendo, e o próximo estágio, onde ele estará na próxima observação, depende de onde ele está agora, que é a anterior, a última, mas também da direção que ele vem vindo, então depende de mais passado, porque compõe uma certa direção de movimento. No Markov, só depende do que ocorreu hoje, é a probabilidade do que vai ocorrer amanhã. Tem um exemplo extremamente importante, que eu vou discutir com mais cuidado com vocês, e ele é um exemplo, a primeira abordagem é simples, mas isso tem aquela coisa que é muito comum em modelagem, a gente já discutiu isso em várias situações no curso de vocês. Às vezes você tem um problema real que você quer analisar, e o problema é muito complexo, então você começa a fazer modelos mais simples, vai resolvendo os modelos mais simples, e à medida que você consegue resolver um modelo mais simples, você estabelece um diálogo entre a resolução daquele modelo e o fenômeno real que você está observando, e daí você sofistica o modelo, melhora o modelo para melhorar a interpretação da realidade. Na próxima aula eu vou fazer alguns comentários sobre passeios aleatórios, passeio aleatório em dimensão mais alta. Nesse instante eu vou falar do passeio aleatório na reta. Mas dos objetivos é pensar em passeio aleatório em dimensão mais alta. Eu já explico e volto a fazer comentários sobre isso. Então, vamos pensar no seguinte passeio aleatório. Um ponto, um marcador, ele começa na origem e ele tem a seguinte característica. Ele se desloca a cada etapa para a direita ou para a esquerda com probabilidade meio. Então, isso é um passeio aleatório, simétrico, simples, porque tem um único ponto, é dimensão 1, probabilidade de ir para a esquerda e para a direita é a mesma. Então, ele é um passeio aleatório simples e simétrico. Embora um modelo muito simples, você pode pensar que eu estou falando, por exemplo, de deslocamento de uma informação. Seja essa informação no sentido bem geral da palavra. Pode ser uma informação no sentido de teoria da informação, alguém sabe uma coisa. Qual é a probabilidade de que o vizinho saiba? Essa informação tem que andar por pessoas que estão conectadas nele. Não dá para passar a informação para quem você não esteja conectado. Ou, ao invés de uma informação mesmo, pode ser, por exemplo, um vírus de uma doença contagiosa. Uma doença que passe de uma pessoa para outra por contato. Então, se o 0 está com o marcador, está com o vírus, ele pode passar para os vizinhos, com probabilidades. Este é o modelo mais simples. Uma dimensão, existe o análogo para bidimensional, um reticulado no plano, tridimensional, comentarei na próxima aula, e também as probabilidades podem ser variadas. Esse, então, modelo mais simples. Eu tenho um marcador que começa no 0 e ele tem probabilidade meio de ir para o 1 ou para o menos 1. Tem mais de uma maneira de formalizar a evolução disso. E eu vou, na aula de hoje, fazer de uma forma, na aula que vem eu farei de outra. Voltarei a esse problema. Uma das maneiras é fazer uma variável xk que toma valores só em 0, 1,
e que ela diz o seguinte: a etapa K no ponto N é 1 se o marcador estiver lá e 0 se o marcador não estiver. Quer dizer, eu estou dizendo o seguinte: quando o marcador está aqui, a minha variável aleatória é 1 aqui, para dizer que o marcador está aqui, e 0 em todos os outros, para dizer que o marcador não está ali. Veja, quando eu tenho um marcador só, fica 0, 0, e um único lugar fica 1. Eu poderia ter vários marcadores, e aí eu teria uma variável aleatória que teria essa mesma formulação, só que aí poderia ter vários pontos com o marcador. Já seria um modelo mais sofisticado, ok? Na próxima aula eu vou fazer outro conjunto de variáveis aleatórias para descrever esse mesmo passeio aleatório. Então o que a gente sabe? A probabilidade dele na etapa 0 estar no 0 é 1, porque começa no 0. É isso que é a proposta, ele começa no 0. A probabilidade de que na etapa 1 ele esteja no menos 1, quer dizer, x menos 1 seja 1, isso significa que na etapa 1 o marcador está no ponto menos 1. É igual à probabilidade de que na etapa 1 o marcador esteja no 1, que é meio, porque ele sai do 0, meio e meio. E assim vai, à medida que eu ando, eu tenho uma nova variável aleatória. A variável aleatória x0, ela vale 1 no 0, o marcador está lá, e 0 em todos os outros. A variável aleatória x1, ela vale 1 no menos 1, ou vale 1 no 1 com probabilidade meio, e vale 0 em todos os outros. E isso é uma dinâmica. O x2, na etapa x2, ele pode estar no menos 2 com probabilidade 1/4, ele pode estar no 2 com probabilidade 1/4, probabilidade de que na etapa 2 o marcador esteja no 2. Esse 1 significa que o marcador está lá, no 2 na etapa 2. Ou ele pode estar no 0, o marcador 1 estar no 0 na etapa 2 com probabilidade meio. São 4 caminhos na etapa 2. Ele começou no 0, podia ter ido para o 1, depois voltar para o 0. Ele podia ter começado no 0, foi para o 1 e depois foi para o 2, que está a etapa 2, aqui é a etapa 0. Ele podia ter saiu do 0, foi para o menos 1 e depois voltou para o 0, ou ele podia ter saído do 0, foi para o menos 1 e depois foi para o menos 2. Então veja, tem 4 caminhos possíveis até a segunda etapa. Estar no menos 2 é 1 em 4, estar no mais 2 é 1 em 4, e estar de volta no 0, que na etapa 2 o marcador está no 0, tem 2 em 4 é meio. Então eu tenho aqui uma variável aleatória que evolui no tempo. Eu estou mostrando para vocês a variável aleatória. Eu mostrei x0, x1, x2, e vocês podem fazer a variável x3, x4. Esse passeio aleatório é uma cadeia de Markov, porque as probabilidades de onde o marcador vai estar na próxima depende de onde ele está agora. E só isso. Eu não preciso saber qual foi o caminho que ele fez para chegar. Se eu observo que o marcador está no ponto 5, no próximo ele vai estar ou no 6 ou no 4, porque ele vai para a esquerda ou para a direita com probabilidade de meio. Eu não preciso saber como é que ele chegou no 5. O passado remoto não é relevante. Ok? Ele tem várias propriedades, este passeio aleatório. Uma delas é que todas as posições são visitadas com probabilidade 1. Vou mostrar para vocês como é que eu mostro que, por exemplo, o marcador vai ter que passar pelo 1. Eu calculo isso, é bem sutil isso. Olha, a probabilidade que no 0 ele esteja no 1 é 0. No 0 ele começou no 0, estágio 0 ele começou no 0. Qual a probabilidade de que no 1, na etapa 1, o marcador tenha na posição 1 seja 1? É meio. Qual a probabilidade de que na etapa x2 ele esteja no 1? É 0. E só me interessa olhar se no xn mais 1 ele está no 1, se ele ainda não chegou no 1. A conta que eu estou fazendo, deixa eu repetir, qual é a probabilidade que em algum momento ele passe no 1? Se ele passou no 1 na primeira, passou no 1, acabou. O que pode acontecer é que não passou no 1 na primeira. O que quer dizer não passou no 1 na primeira? Quer dizer que ele saiu do 0, foi para o menos 1, e aí na x2 ele não pode estar no 1. Na x2 ou ele voltou para o 0, ou ele foi para o menos 2. Qual a probabilidade que na x3 ele esteja no 1, dado que ele não começou pelo 1?
A probabilidade que na x3 ele esteja no 1 vai ser a seguinte, ele só tem uma maneira de fazer isso. Se ele saiu do 0, foi para o -1, foi para o -2, agora ele pode ir para o -3, ou ele pode ter ido para o -2 e depois voltou para o -1, ou ele pode ter ido para o -1, voltou para o 0 e aí volta para o -1, ou ele foi para o -1, voltou para o 0 e volta para o 1. Observe que estão 4 caminhos. Só olhei os caminhos em que ele, na primeira, não foi para o 1. Se na primeira ele foi para o 1, já foi. Agora, se ele não foi para o 1 na primeira, ele vai poder voltar no 1 na terceira, e a probabilidade é 1/4. E aí eu vou fazendo. Na x4 ele não tem chance de estar no 1, na x5 vai dar 1/8, e a probabilidade que em algum momento ele passe pelo 1 é a soma de todas essas probabilidades, isso é uma PG de razão meio, começa com meio, dá 1. Então, assim eu provo que a probabilidade dele passar do 1 pelo 1 é 1. Isso leva a uma reflexão muito profunda. Quando a gente deixa o tempo evoluir para infinito, numa quantidade finita de observações, essa probabilidade não é 1, porque só é 1 quando eu somo a PG infinita. Quando eu observo como se o tempo fosse infinito, aí com certeza ele vai passar no 1. Mas isso leva a uma reflexão que não é fácil e que a gente sempre se confunde, é natural e é bom pensar sobre isso. Quando eu tenho espaço amostral infinito, é tudo muito esquisito, tudo muito difícil, muito sofisticado. Eu estou dizendo que com probabilidade 1 ele passa no 1, mas se eu ponho o tempo infinito, o espaço amostral é infinito, e tem até um caminho em que ele só vai para a esquerda e que não passa no 1. Mas eu vou dizer que esse caminho infinito, só indo para a esquerda, tem probabilidade 0. Isso é uma coisa muito sutil em probabilidade e a gente leva um certo tempo para assimilar. Na próxima aula eu vou falar mais desse passeio aleatório, tá ok?